nós podemos no presente ter certeza que a nossa dívida, ela foi paga. Porque o Filho de Deus nasceu. Porque Ele se fez carne. Porque Ele se tornou representante da humanidade. Porque Ele conheceu as nossas fraquezas e necessidades. Porque Ele também viveu uma vida humilde. Ele também sofreu. Ele também foi tentado. Ele também teve sede, teve fome, teve medo. Por causa disso, Ele entende suas necessidades e seu sofrimento. E muito mais do que isso, Ele te representou como um cordeiro imaculado. E por causa disso, a tua dívida já foi paga. E você obtém a salvação. Mateus, o capítulo 1, os versículos 18 por diante. Eu vou ler apenas o 18 para economizarmos o tempo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Peço a você nesse momento que não converse, nem deixe nada atrapalhar a sua atenção. Se atrapalhar a sua atenção, atrapalha também a minha, porque eu vejo todo mundo aqui. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, o Natal é uma data muito importante, Porque ela comemora a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus na eternidade, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que estava na eternidade, ele entra no tempo. Ele nasce de uma mulher. Aleluia. Recebe o DNA de uma mulher e habita entre os seres humanos. Mas isso era extremamente necessário. Haja vista as Escrituras dizerem que era necessário que em tudo Jesus Cristo fosse semelhante aos homens, porque caso contrário, Ele não poderia ser nosso representante. É por isso que Deus se fez carne, para que nos represente a humanidade. A história do nascimento de Jesus, eu gostaria que o irmão Cícero colocasse um slide, por gentileza. Veja esse mapa. A história do nascimento de Jesus vai começar em uma pequena aldeia, na região da Galileia, chamada de Nazaré, onde você está vendo esse círculozinho aí se movimentando. Na época, irmãos, Nazaré, que nós chamamos de cidade de Nazaré, mas era uma aldeia, uma vila, ela tinha cerca de 500 habitantes, tá? No máximo 500 pessoas, entre 300 e 400, e ali estourando 500 pessoas. Então Nazaré era uma pequena vila. Passa aí, próximo slide. Essa é uma pintura da cidade de Nazaré, ou da vila de Nazaré, no ano de 1839. Pouquinhas casas que você vai vendo aí, não é? 1839 fizeram essa pintura sobre Nazaré. Passe para o próximo slide, irmão Cícero. Atualmente, Nazaré é uma cidade com mais de 72 mil habitantes, tá? É a cidade atualmente. Passe o próximo slide. A história se dá da seguinte maneira: o anjo Gabriel aparece a uma jovem chamada Maria, anunciando que ela ficaria grávida e daria luz a um filho que seria o Messias, tá?
Se nós considerarmos, irmãos, a época em que Maria viveu, as pessoas, elas se casavam muito jovens. A estimativa de vida daquela época era muito baixa. Poucas pessoas chegavam até os 40 anos de idade. A maioria das pessoas já morriam aos 30 anos, tá? Então, as pessoas já ingressavam na vida adulta e de responsabilidades desde muito cedo. As mulheres, elas se casavam a partir dos 12 anos. E os homens, a partir dos 18 anos. Tá certo? Era assim que funcionava naquela cultura. Morria-se cedo e casava-se cedo, né? E já amadurecia desde cedo. Quando o anjo apareceu a Maria, ela estava prometida em casamento a José. Na nossa cultura era noiva de José, né? Mas não havia isso naquele tempo. Embora José ele ainda não houvesse coabitado com Maria, tido nenhuma relação íntima com ela, pelo costume da época, José já era considerado esposo dela, ele já era marido dela, embora ele ainda não tivesse o direito de se aproximar dela. Naquele tempo chegava, conversava com o pai: gostei de sua filha, queria ela em casamento. O acordo era feito: vá-se embora e só volte no dia do casamento para você vir buscar ela. Tem mais conversa. Era assim. Não era permitido o contato íntimo daquele tempo. Mesmo já sendo prometida em casamento, toda a documentação tendo sido feita. José já era marido de Maria, mas ele ainda não podia tocar nela até que chegasse o período limite do acordo. Chegava lá: eu quero casar com sua filha. Ok, qual é a quantia que você vai oferecer? O dote da menina, como é que vai ser? Preenchia todo lá a documentação, os acordos que eles faziam e dizia: olha, daqui a um ano eu vou providenciar as coisas, vou construir a casa, né? E daqui a um ano, geralmente era um ano, eu venho buscar a sua filha, a gente se casa e eu levo ela. Era assim que funcionava, tá bom? Então, Maria já estava prometida em casamento a José, todo o acordo já havia sido feito, eles eram noivos, e José agora estava trabalhando para poder, quando chegasse o tempo certo, ele ir buscar Maria, tá? Veja Mateus, o capítulo 1, pode passar o próximo slide. O capítulo 1 e o versículo 19, José sendo noivo dela, ainda não tendo nenhuma relação com ela, não vivendo ainda com ela, mas aqui ele já é chamado de esposo dela. Qualquer ato de infidelidade por parte dos noivos, nesse período aqui, mesmo sem eles terem nenhum contato íntimo, qualquer traição, infidelidade por parte deles seria considerado adultério, e o culpado poderia ser apedrejado pela população, tá? Eles já eram casados aí. A gravidez de Maria, então, seria um grande problema, irmãos. Como Maria explicaria para José que ela estava grávida por um milagre? Como acreditar, irmãos, numa história dessas? Diga aí. Pense isso nos dias atuais. A barriga de Maria estava crescendo, os sinais de gravidez estavam ficando visíveis. Logo, logo, as pessoas iriam comentar ou que eles avançaram o sinal, José tocou Maria, ou que Maria traiu José. Logo, logo, naquela pequena vila, os boatos surgiriam. De qualquer forma, o nome dos dois ficaria sujo, não é? Ficaria sujo. Imagine o quanto essa situação foi embaraçosa para José. Maria estava grávida e ele sabia que a criança não era dele. Além do mais, a versão contada por Maria, se é que ela contou, era estranha demais para ele acreditar.
Olha, eu não tive contato com ninguém. Veio um anjo e disse que eu ficaria grávida. O Messias viria de mim. Né? Era uma história um pouco complexa para se acreditar, né? O que fazer nessa situação? José, ele tinha duas opções, e ele pensou nessas duas opções. Ele poderia se divorciar de Maria num tribunal, levando ela para um tribunal, acusando-a de infidelidade, causando nela uma vergonha pública e talvez até mesmo a morte por apedrejamento. A outra opção, que foi a que José escolheu, foi divorciar-se particularmente de Maria, para não prejudicar a reputação dela. Veja como ele agiu como homem de Deus. Olha só o que o texto aqui está dizendo. Então José, o seu marido, como ele era justo e não queria infamar ela, trazer para ela má fama, ele não quis ter parte nisso, né? Logo os problemas surgiriam. Essa barriga, Maria, foi de quem? O que aconteceu? Ele não quis ter parte. O que eu puder fazer aqui eu vou fazer. O que é? Ele intentou deixá-la secretamente. Ele quis se separar dela, se divorciar dela, chamando duas testemunhas ali, falando o caso, ajeitando lá a papelada que tinha que resolver e deixar ela sem precisar levar a um tribunal e o nome dela ser sujo e ela sofrer o apedrejamento. Esse foi o projeto de José. Ele estava meditando sobre isso. O que eu vou fazer? E enquanto José meditava nisso, pensava sobre isso, projetava isso, eu vou fazer isso assim. Em sonhos, José recebe a visita de um anjo que lhe convence a receber Maria como esposa. Passa aí o próximo slide, irmão Cícero. Em Mateus capítulo 1, versículo 20 diz: e projetando ele isto, em deixá-la secretamente, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, José então recebe Maria como sua esposa. Isso aqui aconteceu para que se cumprisse duas profecias. A primeira está no livro de Gênesis, foi proferida lá para Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz assim: que da semente da mulher surgiria um que esmagaria Satanás, Cristo Jesus. O que é interessante disso, irmãos, é porque semente da mulher não é muito comum. Geralmente a Bíblia, ela contava como semente do homem. Semente do homem. Quando se ia fazer uma genealogia, não se colocava nome de mulheres, tá certo? Geralmente era o homem, sempre era o homem. Mas aqui, em Gênesis 3,15, a promessa diz: da semente, não do homem, da mulher, vai surgir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Aí o cumprimento aconteceu. Maria estava grávida. De quem? De ninguém. Do Espírito Santo. Não houve nenhum contato sexual. Era unicamente semente da mulher. Semente da mulher. A outra profecia está em Isaías, o capítulo 7, o versículo 14, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Como é possível uma virgem, enquanto virgem, conceber e dar à luz? Isso não é possível, mas para Deus nada é impossível. Aconteceu como foi predito. Próximo slide. O nosso Deus, intervindo nos acontecimentos da história,
Messias na cidade de Belém, conforme foi profetizado, Deus fez com que o imperador César Augusto decretasse um censo para a arrecadação de impostos, com o propósito de reorganizar as finanças do império. Para que César Augusto chegasse no poder, muito dinheiro do império foi gasto com os seus exércitos, com campanhas militares, nas guerras civis, e agora precisavam de dinheiro, e Deus intervindo na história, projetando tudo. Para quê? Para que José e Maria fossem para Belém, para que lá o Messias nascesse. Aí o que aconteceu? César Augusto precisando de dinheiro, vou organizar o meu império, vou fazer um censo, e de acordo com o censo judaico, todas as famílias deveriam ir para a sua terra, a terra de suas famílias, deveria retornar. Todos os homens deveriam alistar-se na cidade de origem de cada família. José, conforme aqui está em Lucas capítulo 2, do versículo 3 a 5, ele era um descendente de Davi e teve que se alistar em Belém. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré a Judeia, a cidade de Davi, que é chamada de Belém. Por quê? Porque ele era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Ao que parece aqui pelo texto, meus irmãos, José, ele levou Maria com ele, porque ela estava próxima de dar à luz sua esposa, que estava grávida, e ele não queria deixar Maria sozinha em Nazaré. Nós não temos muitas informações, mas os relatos poderiam já estar correndo a solto. Ela está grávida. Será que José avançou o sinal? Ou será que ela traiu José? E José achou por bem não deixar Maria naquele lugar. Mas deixa que por trás de tudo isso estavam os propósitos de Deus, dizendo que o Messias nasceria na cidade de Belém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Próximo slide. Olha só. De Nazaré da Galileia, de uma região da Galileia, alguns diazinhos de viagem, e José com Maria veio até Belém, próximo a Jerusalém. Em Belém, completou-se os dias de Maria dar à luz. Era esse o plano de Deus. José, ele tentou alugar um quarto numa pousada em Belém, mas estava lotado, não tinha lugar para o Filho de Deus nascer. Ao ver a necessidade de Maria de dar à luz, sentindo dores, o dono da pousada, que disse que não tinha lugar, ele provavelmente cedeu o espaço da estrebaria. Ele disse: olha, não tem lugar para ela ficar, mas eu posso até ceder aqui o espaço onde os animais ficam. Se precisar, vocês podem usar esse ambiente. Está aí na pressa, ela precisa dar à luz, está sentindo dores. Se quiser, pode usar aquele espaço, tá bom? E foi lá, irmãos, na estrebaria, no lugar onde ficavam os animais da pousada, que Maria deu à luz ao Filho de Deus e colocou ele não em um berço de ouro, colocou ele em uma manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? Uma manjedoura, irmão, é aquela cocheirazinha que dá de comida para os animais. Foi ali que colocaram Jesus Cristo. Passe para o próximo slide, irmão Cícero. Está lá em Lucas capítulo 2 e o versículo 7.
e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Nessa mesma noite, Maria recebeu a visita de pastores que estavam no campo apacentando os seus rebanhos. Eles foram notificados por um anjo do nascimento do Messias e foram até o local para confirmar o que o anjo tinha lhe falado. O anjo disse: eu vou dar um sinal, vai ser único, não é normal não. Você vai encontrar o menino numa manjedoura. Você não vai ter dúvida que é aquele lá, o Messias, o Filho de Deus. Passe o próximo slide, irmão Cícero. Glória a Deus. Lucas capítulo 2, versículo 15 e 16. E aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Eita, glória. Glória a Deus. O teu Deus Aleluia, glória a Deus. estava numa manjedoura. Aleluia. Em Filipenses capítulo 2 diz assim: que entre vós haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Que mesmo que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não reclamou, não obrigou: eu quero meus direitos, quero ser tratado como Deus, não quero nascer nessa manjedoura, ser deitado nessa manjedoura, não quero ficar num lugar onde tem animais. Não, eu quero um berço de ouro, eu quero nascer num palácio. Não, ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo por amor a você. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Próximo slide, irmão Cícero. Mas fiel e justo, Jesus, aleluia. Mais ou menos 2 anos depois, veja só, os pastores foram no mesmo dia, foram visitar e viram Jesus na manjedoura. Mais ou menos 2 anos depois do nascimento de Jesus. Quantos anos? 2 anos. Apareceram na Judeia alguns magos que vieram do Oriente em busca do rei que nasceu. Já imaginou, irmãos, que coisa estranha? De repente chega um monte de magos, chega lá até um rei Herodes e diz: cadê o menino? Quem? O rei dos judeus. Cadê? Nós viemos para adorá-lo. O rei deve sentir tanto orgulho, tanta ira, porque Herodes, ele queria para si o título de rei dos judeus. Havia até uma facção chamada de Herodianos. Eles tentavam dizer, defender, eles defendiam que Herodes era o rei dos judeus. Herodes ficou indignado dentro, cheio de orgulho, porque aqueles homens foram adorar o verdadeiro rei. Estes homens, irmãos, estes magos, eles não eram reis. Não eram reis. Não são reis magos. Não. Eles não eram reis. Eram sábios. Homens sábios. Que possuíam conhecimento em diversas áreas. Como matemática, astronomia, astrologia e alquimia. Sabia misturar substâncias, elementos químicos. Por terem conhecimento em diversas áreas, eles eram considerados homens sábios, e por isso eles eram convocados para serem conselheiros de reis. Vieram homens de longe, conselheiros de reis, mas eles não vieram para aconselhar, eles vieram para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Eles vieram provavelmente da Babilônia, de onde, lá na Babilônia, eles obtiveram conhecimento
Babilônia. E lá havia pessoas, havia comunidades judaicas. Então Daniel pode ter trazido a fama, conhecimento de profecia para essas pessoas da Babilônia. E essas comunidades judaicas também que havia na Babilônia disseminaram sobre isso. E os magos aprenderam. Não temos muita informação sobre isso, né? Como foi que esses magos aprenderam isso? Como foi, né? Dessa estrela eles entenderam que era o Messias, Eles vieram então dessa Babilônia, ouvindo falar dessas profecias. A Bíblia não cita a quantidade de reis magos, tá? Perdão, de magos, né? A gente diz reis pelo costume, mas a Bíblia não cita a quantidade desses homens. Existem tradições que colocam 11 pessoas. Tem outra tradição que coloca 2 pessoas. No entanto, os cristãos decidiram colocar um número simbólico, representando a Trindade. Colocaram então 3 personagens apenas, para ilustrar. Quando eles chegaram a Belém, esses magos, Jesus não estava mais na estrebaria, nem estava em uma manjedoura. Ele estava morando em uma casa. Passa aí o próximo slide, não se esqueça. Próximo. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria, e entrando, aonde? Não estava mais na estrebaria. Eles já estavam morando em uma casa. José, ele quis passar um tempo lá em Belém, tá? 2 anos havia se passado, né? Então acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqui é uma das interpretações que algumas pessoas também tiraram para 3 magos, né? As pessoas dizem 3 presentes, né? Então 3 magos. Não, irmãos, está falando dos presentes que eles deram. Eles deram vários presentes. E abrindo os seus tesouros, eram presentes que eles levaram: ouro, incenso e mirra. Então foram presentes que eles levaram. Aqui não está dizendo a quantidade de pessoas. Um deu ouro, outro deu incenso, o outro deu mirra. Não, eles deram esses presentes. As viagens do Oriente até a Judéia, mais uma prova de que os magos não visitaram Jesus no dia em que ele nasceu, mas 2 anos depois, é porque o camarada viu, provavelmente lá da Babilônia para Belém de Judá, irmãos, é uma viagem que dura meses, tá? Essa viagem duraria meses. Eles montavam uma caravana e iam meses de viagem, tá certo? Não tinha avião naquela época. Considerando que a estrela anunciava o nascimento de Jesus, se nós contarmos o tempo de sua aparição, nós chegaremos então a 2 anos de idade em que Jesus tinha. Coloca aí o próximo slide, irmão Cícero. Olha só. Então Herodes, lembra quando os magos chegaram e disseram: ei, cadê? Nós vimos uma estrela e vimos que essa estrela é um presságio sobre o Messias. Está anunciando que o Messias nasceu. Então nós viemos para ver, cadê ele? Aí Herodes, chamando secretamente os magos, perguntou a eles, né? Exatamente acerca do tempo que a estrela lhes aparecera. O Messias nasceu porque a estrela apareceu, anunciando que ele nasceu. Mas desde quando essa estrela apareceu? Para mim ter uma noção de quando foi que ele nasceu. Aí os magos disseram 2 anos. Quando Herodes disse: vamos lá, se você achar o menino, me diga que eu quero ir lá também para adorar ele. E eles foram avisados em sonho, os magos: não avise para Herodes não, que Herodes quer matar o menino. Então eles foram por outro caminho e não avisaram a Herodes. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, mentiram para ele, né? Irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em
ó, de 2 anos para baixo, mate todos os meninos. Mate. A partir de 2 anos. Então, quando os magos chegaram até Jesus, não estava numa manjedoura, não estava na estrebaria, estavam morando em uma casa e já tinha 2 anos de idade a criança. Amém? Amém. Uma pergunta: Jesus nasceu em 25 de dezembro? Nós sabemos que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Eu não coloquei aqui o slide, gostaria de colocar, mas o tempo foi corrido. É porque em dezembro, no mês de dezembro, não existem pastores no campo. Quando Jesus nasceu, havia pastores no campo. Em dezembro não é gelo, é neve. Lá é fechado. Por isso que Jesus até disse, falando sobre a tribulação que viria, ele diz: orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno. É neve, as pessoas não aguentam ficar lá fora. Os profetas do Antigo Testamento diziam que não conseguiam nem ficar lá muito tempo fora de casa, nesse período, pelo frio que era muito grande. Neve, muita neve. Então, os pastores não colocam seus rebanhos no campo nessa época. Então não foi em 25 de dezembro. Mas quando foi? É um pouco difícil para explicar, mas vamos tentar aqui. Os povos antigos, eles contavam o tempo a partir de acontecimentos importantes, marcavam o tempo a partir de acontecimentos importantes. Os romanos, por exemplo, podem passar o próximo slide, eles contavam o tempo a partir da data da fundação da cidade de Roma. Então, pode passar o próximo. Isso. Quando a cidade de Roma foi fundada, ele disse: esse acontecimento é importante. Vamos calcular o ano da fundação da cidade como sendo o primeiro ano. Pronto. A partir daí vamos contando. Ei, tu sabe aquele acidente que aconteceu quando? 3 anos depois da fundação de Roma. Então era este marco que eles utilizavam, tá? Foram contando então o tempo a partir da fundação de Roma. Primeiro ano da fundação, segundo ano, terceiro ano e assim por diante. Então, quando a cidade de Roma ela foi fundada, aquele ano foi contado como sendo o primeiro. Próximo slide, Concícia. Esse camarada aí que vocês estão vendo, Dionísio, no século VI, esse monge chamado Dionísio, ele procurou descobrir, baseado em algumas passagens bíblicas, o ano do nascimento de Jesus. Segundo os cálculos dele, pode passar o próximo slide? Segundo os cálculos de Dionísio, Jesus nasceu 753 anos depois da cidade de Roma ter sido fundada. Está vendo? Daí por diante, Dionísio disse: eu quero usar não mais o ano da fundação de Roma, mas o ano do nascimento de Jesus Cristo como marco. Em vez de contar como Roma, fundação de Roma, eu vou contar agora a partir de Jesus Cristo. Olha só, o ano 753 então passou a ser considerado como sendo o primeiro ano do nascimento de Jesus Cristo. Tá bom? Próximo slide. Daí por diante, irmãos, o ano da fundação de Roma vai deixar de ser o marco, né, principal, e o tempo agora passou a ser contado a partir de Cristo. De forma que o que é anterior a 753, quando Cristo nasceu, a data dada por esse monge, o que é anterior é chamado de antes de Cristo. E o que é depois dessa data, depois de Cristo. Tá certo? Essa data, ela, se nós contarmos do ano 1 depois de Cristo até a atualidade, nós estamos em 2024 depois de Cristo, porque foi contado a partir desse ano. Tá
Tá certo? No entanto, esse monge Dionísio, ele cometeu alguns erros de datação do nascimento de Cristo. Passa aí o próximo slide, irmão Cícero. Qual foi? É que segundo a Bíblia, né, o rei Herodes, porque o rei Herodes morreu 4 anos antes dessa data. 4 anos antes da data que Dionísio colocou como sendo o nascimento de Cristo Jesus. Ou seja, 4 anos antes de Jesus nascer, Herodes já estava morto. E isso não pode ser possível, porque a Bíblia ensina que quando Jesus nasceu, o rei Herodes estava vivo. Passa o próximo slide. O texto bíblico diz, ó: e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes. Então, o rei Herodes ter morrido 4 anos antes de Jesus não dá, né? Então, Jesus não pode ter nascido depois da morte de Herodes, pois se assim o fosse, a Bíblia estaria mentindo ao mencionar fatos sobre esse rei, que ele perseguiu Jesus, né? Uma alma vai perseguir, um cara já morto vai perseguir uma criança, né? Não tem como. Portanto, a data de Dionísio estava errada. Então, qual seria a data certa? Nós não podemos determinar com 100% de precisão, mas podemos chegar a uma data aproximada. Nós vimos anteriormente que a estrela, ela anunciava o nascimento de Jesus, não foi isso? E baseado no tempo do aparecimento da estrela, Herodes entendeu que Jesus já estava com mais ou menos 2 anos de idade. Correto? Então, irmãos, vamos ver o que o texto diz. Próximo slide. Ó, mais uma vez. Isso. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo. Então ele contou e disse: já faz 2 anos que o Messias nasceu. Portanto, irmãos, Jesus nasceu em pelo menos 2 anos. Aqui foi o ano da morte de Herodes. Então Jesus nasceu em pelo menos 2 anos antes de Herodes morrer. Pelo menos 2 anos antes. Então, quando nós fazemos este cálculo aí, próximo slide, vai cair então no ano 6. E a gente dando um pouquinho mais de espaço para ajustar, fica no ano 6 ou 7 antes de Cristo. Então, por causa do erro de Dionísio, Jesus nasceu antes de Cristo. Está vendo aí o erro que ele cometeu? Porque foi pelo menos 6 ou 7 anos antes dessa data que ele havia estabelecido. Então, Jesus nasceu mais ou menos aí nessa data. Nós também já vimos agora que Jesus não nasceu em dezembro. Então, quando foi que Jesus nasceu? Também baseado nas informações da Bíblia, nós podemos também ter um mês, saber mais ou menos o mês em que Jesus nasceu, baseado na ordem do sacerdócio de Zacarias. Próximo slide. Em Lucas capítulo 1, versículos 5 e 8, diz o seguinte: que existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Ele era da ordem de Abias. Versículo 8 diz, que Zacarias estava exercendo o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, que é a ordem de Abias, do sacerdócio de Abias. Como entender isso? O que isso vai mostrar o mês de nascimento de Jesus? É que nos dias de Davi, preste atenção, nos dias de Davi existiam 24 famílias de sacerdotes. 24 famílias. Todos os homens que nascessem dessas 24 famílias, todos os homens seriam sacerdotes e serviriam a Deus no templo. Tá? Então você já imaginou 24 famílias nascendo um monte de homem e passando alguns séculos? Já imaginou ter família que tem mais ou menos 100 pessoas? 50 pessoas? Como é que todos esses sacerdotes vão exercer o sacerdócio? Não é complicado.
anual em turnos. Um ano tem quantos meses? 12. Dividindo 12 meses para 24 famílias, 2 famílias vai exercer o sacerdócio no mês, né? 15 dias, né? Mais ou menos. Tá? O mês vai ficar dividido para 2 sacerdotes. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Crônicas. Pode passar o próximo slide, viu, irmão Cícero? 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 7 a 10. Aqui também tem, tá? Vamos ver qual foi o mês que Jesus nasceu. Olha só como o turno funcionava, irmãos. O primeiro mês, diz aqui, o primeiro mês do ano, né? Que é o mês de Nisan. Esse era o primeiro mês que iniciava o ano judaico, tá? O mês de Nisan ficou dividido para, olha só, no versículo 7, Jeoiarib e Jedaías. Passa aí, irmão Cícero, 2 vezes o slide. 1, 2. Tá vendo? O primeiro mês ficava dividido entre esses 2. O segundo mês, passe novamente, ficava a família de Arim e a família de, pode passar, Seorim. O terceiro mês, família de Malquias e a família de Miamim. Cada uma dessas turmas de sacerdócio exercia o sacerdócio por 15 dias. O quarto mês, a família de Acós e a família de Abias. Então, foi no quarto mês que Zacarias exerceu o seu sacerdócio. Baseado nisso aqui, nós vamos ter noção da data do nascimento de Cristo. Por quê? Olha o que aconteceu. Nesse mês, era o mês de Abias. Pegaram todos os descendentes de Abias, fizeram um sorteio e a sorte caiu em Zacarias. Era ele que iria exercer o sacerdócio. O que aconteceu? Zacarias então vai exercer o seu ministério do dia 1º de julho, aqui ó, 1º de julho até o dia 15 de julho, que era o período em que Zacarias exerceu o seu ministério. Foi durante o seu serviço, no tempo que o anjo Gabriel apareceu a ele e disse que a sua esposa Isabel ficaria grávida. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, 23 e 24, o texto bíblico diz assim: E sucedeu que, terminados os dias do ministério de Zacarias, ele voltou para a sua casa. E a gente já sabe o que aconteceu quando ele voltou. Ele se relacionou com a sua esposa, tá? E depois daqueles dias do seu ministério, Isabel, a sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo, né? Assim me fez o Senhor, tá? Então, o que a gente faz? Quando ele terminou o seu ministério, no dia 15 de julho, ele voltou para casa. Passe aí o próximo slide. Ele voltou para casa, se relacionou com sua esposa e Isabel então engravida. Então, esse mês aqui, o 5º mês, vai ser o primeiro mês de gestação de Isabel, tá? É o primeiro mês de gestação dela. E aí, nós temos outra informação. É que no livro de Lucas, o capítulo 1 e o versículo 36 diz que no 6º mês, o anjo apareceu a Maria e disse: você vai ficar grávida. Aí o anjo disse: este mês, que é o mês de sua gestação, já é o 6º mês de Isabel. Então você pega a gestação de Isabel, 1º mês, 2º mês, 3º mês, 4º mês, 5º, 6º mês. Foi o mês em que o anjo apareceu. Passa aí o próximo slide. Então o anjo apareceu aqui a Maria, dizendo que já era o 6º mês de gestação de Isabel. Então o 6º mês de gestação de Isabel é o 1º mês de gestação de Maria. E agora, para a gente saber o mês que Jesus nasceu, é só contar agora 9 meses de gestação. Vamos lá? Pode passar, irmão Cícero. 1º mês, vamos lá, 2º mês, 3º mês, 4º, 5º,
oitavo, nono mês de gestação de Maria, que vai cair no mês de setembro ou no mês de outubro. Então, esse é provavelmente o mês que Maria deu à luz a Jesus, ou em setembro ou em outubro, baseado nas informações bíblicas. Está vendo, irmãos, como a Bíblia ela é precisa? Está vendo como a palavra de Deus é fiel? Meus queridos irmãos, esse evento, o que ele significa para nós? Para a gente finalizar, o que esse evento significa para nós? Ele significa que há esperança para aqueles que estavam em seus pecados. Somente um ser humano poderia representar o ser humano. Deus não aceitava sacrifícios de animais. Para isso era necessário que o Filho de Deus ele encarnasse, fosse sem pecados, e que ele não herdasse a culpa de Adão. Foi por isso que ele não nasceu da semente de homem, mas foi semente da mulher. Glória a Deus. Por causa da encarnação de Cristo, por causa do nascimento de Cristo, nós podemos no presente ter certeza que a nossa dívida ela foi paga. Porque o Filho de Deus nasceu. Aleluia, glória. Porque ele se fez carne. Porque ele se tornou representante da humanidade. Porque ele conheceu as nossas fraquezas e necessidades. Porque ele também viveu uma vida humilde. Ele também sofreu. Ele também foi tentado. Ele também teve sede, teve fome, teve medo. Por causa disso, ele entende suas necessidades e seu sofrimento. E muito mais do que isso, ele te representou como um cordeiro imaculado. E por causa disso, a tua dívida já foi paga. E você obtém a salvação. A maravilha do nascimento de Cristo foi quando o anjo disse para Maria: Glória a Jesus. porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia! Porque nós somos povo de Deus. Porque nós somos povo de Deus. Nossos pecados foram perdoados. Porque o menino nasceu. Ele assumiu a humanidade. Ele assumiu nossa culpa. E nós somos justificados, perdoados e somos agora povo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos.